O sol já mergulhava atrás das colinas quando Luana estacionou sua velha caminhonete numa estradinha de terra nos arredores de uma fazenda abandonada. O caminho estava tomado por poeira e a vegetação rasteira parecia tão cansada quanto ela depois de um dia inteiro de trabalho na cidade. Mesmo exausta, algo a tinha feito parar ali. Era um pressentimento, ou talvez uma necessidade de checar aquele lugar que, segundo rumores, há muito tempo não recebia cuidados. Assim que desceu, sentiu o ar pesado e silencioso. Nenhum sinal de vida que não fosse o farfalhar de folhas secas. Até que, ao longe, ouviu um som débil, algo entre um relincho e um lamento. Movida pela curiosidade e por uma preocupação repentina, seguiu a pé até o antigo curral de madeira, onde tábua após tábua rangia a cada rajada de vento. Ali, encolhido no canto, estava um cavalo de pelos manchados de barro, costelas salientes, cabeça baixa. Não havia dúvida de que estava passando fome. Em seu olhar, misturavam-se medo e dor. O coração de Luana a apertou. Era como se cada osso do animal gritasse por ajuda. Sem pensar duas vezes, ela aproximou-se lentamente, evitando movimentos bruscos para não assustá-lo. Já havia lidado com cavalos antes, mas nunca vira um em estado tão crítico. Falou baixo, sussurrando palavras suaves, e estendeu a mão para que ele pudesse sentir sua presença. Percebeu que o bicho tremia, de puro cansaço, ou talvez de tensão, mas ainda assim aceitou o toque leve em seu focinho. Foi o bastante para que Luana entendesse que não podia ir embora e deixá-lo ali. Calma, amigão, vou te ajudar. Ela sentiu a respiração quente do animal encostando em seus dedos. Ele parecia ficar estático, sem reagir muito além de um leve piscar de olhos. A fraqueza era evidente. Luana olhou para os lados e confirmou que o curral estava completamente abandonado. Nenhuma ração, nem água limpa. Pensou em como o cavalo teria sobrevivido até aquele momento, talvez bebendo em poças formadas pela chuva que caíra dias antes. Ligou imediatamente para Mateus, seu amigo de longa data, conhecido por ser prestativo e por ter algum equipamento para lidar com cavalos. Assim que atendeu, a voz de Mateus soou alarmada quando Luana descreveu a cena. Ele prometeu chegar o mais rápido possível com um reboque improvisado e algum tipo de ração de emergência. Ela desligou e voltou-se para o cavalo, que passava a língua numa lasca do tronco de madeira, como se tentasse arrancar algum resquício de comida. Luana buscou em sua caminhonete uma garrafa de água e se aproximou, oferecendo alguns goles. O animal, mesmo trêmulo, esforçou-se para lamber algumas gotas. Aquilo partia o coração dela. Em meio à penumbra, percebeu que o lugar era ainda mais degradado do que imaginara. Cercas partidas, lama endurecida, cheiro de podre. Era incrível que o cavalo estivesse vivo. Pouco tempo depois, as luzes do farol de Mateus iluminaram o espaço. Ele desceu da caminhonete com o semblante preocupado, carregando um saco de ração e um balde. Assim que viu Ventania, nome que Luana decidiu ali, num lampejo, ao notar a semelhança daquele pobre animal com fotos antigas de cavalos velozes que ela admirava, Mateus soltou um suspiro descrente. Meu Deus, Luana, esse coitado tá só pele e osso. Eu sei, não tive coragem de ir embora. Se o deixarmos aqui, não sobrevive até amanhã. Com cuidado, eles tentaram conduzir o cavalo para fora do curral. Ventania cambaleava a cada passo, nitidamente fraco. Luana falava com ele, incentivando. Vamos, garoto, só mais um pouquinho. Mateus firmava as rédeas improvisadas para que o bicho não caísse. Mas o percurso de poucos metros até a rampa do reboque parecia uma maratona. A certa altura, Ventania parou, relinchou baixo como se estivesse desistindo. Ele está muito fraco. Vai ser difícil embarcar. Mateus olhou preocupado para Luana. Talvez precisemos de mais gente. Nessa hora, ouviram passos pesados pisando as tábuas secas do curral. Um homem de expressão fechada surgiu das sombras, com roupas empoeiradas e um chapéu surrado. Ele perguntou de forma rude o que faziam ali. Luana se adiantou e explicou, sem rodeios, que o cavalo estava morrendo de fome e precisava de cuidados urgentes. O homem, que parecia ser um capataz ou zelador, fez uma careta de desdém e cruzou os braços. Isso não é problema de vocês. Vocês não podem tirar nada daqui sem permissão. O cavalo vai morrer se continuar aqui. Luana tentou soar firme.
Não tem água, não tem comida. Ele não consegue nem ficar de pé direito. Isso não me interessa, retrucou o sujeito, sem demonstrar nenhum pingo de compaixão. Se quiserem arrumar confusão, arrumem, mas daqui o bicho não sai. Mateus se aproximou tentando manter a calma. Disse que, legalmente, o abandono de um animal configurava maus tratos, mas o outro homem deu um passo ameaçador em sua direção, deixando claro que não pretendia facilitar. A situação ficou tensa, e Ventania, sentindo o nervosismo no ar, se agitou e quase tombou de lado. Luana decidiu que não havia tempo a perder. Olhou para Mateus em silêncio por um segundo, confirmando o que deveriam fazer. Então, de uma só vez, ambos seguraram as cordas que sustentavam Ventania e o puxaram, enquanto o cavalo, tremendo, tentou cooperar. O capataz esbravejou, avançou, mas Mateus se pôs na frente, dando espaço para que Luana continuasse o resgate. Foi um empurra-empurra breve e confuso, até que Ventania finalmente se viu dentro do reboque, embora estivesse ofegante e assustado. "Vocês vão se arrepender!" gritou o homem, com ódio no olhar, enquanto eles fechavam a porta traseira da carretinha. "O dono vai ficar sabendo disso!" Os gritos e ameaças ecoavam, mas Luana não recuou. Sentia um aperto no estômago, mas a necessidade de salvar o cavalo falava mais alto. Despediu-se em silêncio daquele lugar maldito e subiu na caminhonete ao lado de Mateus, partindo às pressas antes que o homem chamasse reforços. No caminho, ela tremia um pouco ao volante, mas, sempre que olhava pelo retrovisor e via Ventania pisando firme, ainda que com dificuldade, sentia um alívio crescente. Pelo menos tinham conseguido retirá-lo daquele abandono. Chegaram à pequena propriedade de Luana já tarde da noite. O espaço, embora simples, seria muito mais seguro para Ventania do que o curral abandonado. Mateus ajudou a descarregar o cavalo. Juntos, forraram o chão do estábulo com palha limpa e espalharam a ração que haviam comprado. O animal mal conseguia comer, tão desnutrido e fraco, mas ao menos tomou goles generosos de água. Preocupada, Luana pegou o telefone e ligou para o veterinário da região, pedindo conselhos imediatos. Ele explicou que era preciso reintroduzir alimento gradualmente por causa do estado crítico do cavalo e prometeu fazer uma visita na manhã seguinte, pois poderia ser arriscado viajar naquele horário. Desligando a chamada, Luana voltou para o estábulo, acariciando a crina suja de Ventania. Sentiu que o cavalo, mesmo abatido, relaxava um pouco ao seu toque. Mateus observava a cena com apreensão. Murmurou que legalmente a situação poderia se complicar. Afinal, alguém era dono do cavalo, e não parecia gente boa. Mas Luana apenas suspirou e disse que não tinha como virar as costas. Se aquele proprietário permitiu que o animal chegasse àquele estado, não merecia ter Ventania de volta. A noite avançou lentamente. Luana insistiu em ficar acordada, checando o cavalo a cada meia hora. Mateus foi até a cozinha improvisada e fez um café fraco que os ajudaria a segurar o sono. Do lado de fora, o vento balançava as árvores, criando um ruído melancólico. O bicho, por sua vez ou outra soltava um suspiro, tentando se deitar sem sentir dor. Quando a madrugada se aproximava e o cansaço já pesava nos ombros de Luana, ela resolveu tentar dormir um pouco. Mateus se despediu, prometendo voltar cedo no dia seguinte para ajudar com o veterinário. Antes de ir, jogou um último olhar preocupado para o estábulo, como se pressentisse que aquele sossego provisório duraria pouco. Já passava da meia-noite quando Luana se assegurou de que tudo estava trancado. Ventania dormia de pé, respirando de forma mais calma. Ela apoiou a mão na porta do estábulo, pensou na loucura que fizera, mas não se arrependeu. Só havia uma pontada de receio em seu peito. E se o dono do cavalo aparecesse, reclamando o que achava ser dele? Nos corredores frios da noite, era fácil deixar a imaginação correr solta. Ela respirou fundo, convencida de que havia feito a coisa certa. Nesse instante, ouviu passos apressados do lado de fora. Um vizinho, de expressão aflita, a chamou baixinho pelo nome, batendo na porta com urgência. Quando Luana abriu, o homem trazia nos olhos um aviso que gelou sua espinha. "Ele sabe que você pegou o cavalo. Está vindo atrás dele." O aviso do vizinho ecoava na cabeça de Luana enquanto ela fechava o estábulo, as mãos trêmulas de apreensão. O homem que a procurara falava com urgência, os olhos cheios de receio. "Maurício sabe que você pegou o cavalo. Ele está vindo." Na mesma hora,
A adrenalina tomou conta dela. Passara a noite inteira se preocupando com a saúde de Ventania, mas agora a ameaça se tornava ainda mais concreta. Pouco depois do amanhecer, o veterinário chegou. Era um senhor de aparência calma, mas que imediatamente franziu a testa ao ver o estado de Ventania. Com passos cuidadosos, aproximou-se do cavalo, examinando-o sem pressa. Sentia-lhe os ossos, verificava a dentição, observava os olhos fundos. Enquanto fazia isso, Luana explicava tudo o que vira. A magreza extrema, o local abandonado, a forma como o cavalo quase desmaiara ao sair do curral. Ele está muito debilitado, sem dúvida, murmurou o veterinário, lançando um olhar preocupado a Luana. Vai precisar de cuidados constantes, alimentação graduada e um ambiente tranquilo. Ao ouvir ambiente tranquilo, Luana engoliu em seco. A cabeça fervilhava com a lembrança do aviso sobre Maurício. Perguntou ao doutor sobre custos e o que mais seria necessário. Ele explicou que seria vital comprar um suplemento especial, além de vitaminas, e fazer alguns exames laboratoriais. O orçamento preliminar já parecia alto para o bolso de Luana. Ela trocou um olhar aflito com Mateus, que permanecia ao lado, em silêncio respeitoso, mas claramente compartilhando a preocupação. Quando o veterinário foi embora, deixou instruções sobre a quantidade de ração e água que Ventania poderia consumir naquele início de recuperação para que o cavalo não corresse risco de sobrecarga. Luana e Mateus passaram uma boa parte da manhã seguindo esses procedimentos, alternando entre oferecer pequenos punhados de feno e vigiá-lo. Ainda assim, sentiam a tensão no ar. O aviso do vizinho continuava a martelar na mente dos dois. Mateus resolveu comprar mais ração e alguns suplementos, mesmo sabendo que o dinheiro de ambos estava curto. Era impossível voltar atrás naquele ponto. Luana teria de lidar com as consequências de ter retirado Ventania do local onde sofria maus tratos. Enquanto Mateus seguia para a cidade, ela ficou na pequena propriedade, cuidando do cavalo e pensando em como encontraria forças e recursos para enfrentar um homem poderoso como Maurício. Boatos sobre ele já circulavam havia anos. Diziam que era um fazendeiro de caráter duvidoso, dono de muitas terras e conhecido por ameaçar quem não seguisse suas ordens. A própria Luana já escutara histórias de que ele deixava funcionários em condições precárias e intimidava qualquer um que ousasse questioná-lo. Se os rumores se confirmassem, seria difícil obter ajuda dos vizinhos, pois muitos tinham medo de se envolver ou de virar alvo de represálias. Por volta do meio-dia, Mateus voltou com as compras. Assim que saiu do carro, aproximou-se com expressão sombria, segurando um envelope pardo. Isso estava na sua caixa de correio. Ele estendeu a correspondência. Luana abriu, ainda suja de palha e pó. Dentro do envelope havia uma folha de papel timbrado. Uma notificação formal afirmava que alguém estava reivindicando a posse de um cavalo descrito como puro sangue castanho, de propriedade privada, e que medidas legais estavam em curso. As mãos dela tremiam levemente. É do advogado do Maurício, não é? Mateus perguntou, embora a resposta fosse evidente. Luana apenas acenou com a cabeça, os olhos presos no texto. O documento fazia parecer que ela era a errada na história, como se tivesse roubado o animal. O coração dela disparou. A realidade é que o cavalo fora deixado para morrer e ainda assim Maurício agora surgia com papelada formal. No estábulo, Ventania soltou um relincho fraco ao ouvir as vozes, chamando a atenção de Luana. Ela se aproximou para afagar seu pescoço, sentindo a respiração lenta, mas estável. Pensou em como o cavalo parecia mais relaxado ali, livre do descaso. Mesmo frágil, notava-se um brilho sutil no olhar dele. Ela se recusava a acreditar que seria obrigada a entregá-lo ao homem que o negligenciara a ponto de deixá-lo à beira da morte. Durante a tarde, as nuvens se juntaram no céu e um vento frio começou a soprar. Luana olhou para o horizonte desconfiada. Será que o tempo viraria em tempestade ou aquela sensação de opressão vinha somente da tensão que sentia? Precisava pensar em algo. Mateus sugeriu que procurassem uma ONG de proteção animal ou algum órgão que pudesse auxiliá-los. Ainda que temesse entrar numa briga judicial, Luana concordou. Enquanto decidiam o próximo passo, viram ao longe um carro grande e escuro estacionar no fim da estrada de terra que levava à propriedade. Não se aproximou muito, nem houve quem descesse do veículo. Era como se estivessem apenas observando.
Luana sentiu um frio na espinha. Talvez fossem homens a mando de Maurício, sondando a região, querendo pressioná-la a devolver o cavalo ou ao menos dar algum sinal de fraqueza. Depois de um tempo, o carro partiu. Ao anoitecer, para não deixar Ventania tão exposto, Luana e Mateus montaram uma divisória de lona dentro do estábulo, tornando mais difícil ver o cavalo do lado de fora. Qualquer um que surgisse ali não o avistaria de imediato. Foi uma solução improvisada, mas trouxe um mínimo de segurança. Um dos vizinhos, mesmo sem querer se envolver diretamente, trouxe uma pequena doação de ração, depositando-a rápido no quintal e indo embora quase sem dizer palavra. O pessoal tem medo dele, Luana. Mateus ajeitou um feixe de feno. E com razão, parece que o cara tem influência até mesmo em certos departamentos públicos. Nesse clima de incerteza, Luana examinou com cuidado cada canto do terreno e notou marcas de pneus na terra macia. Não eram da caminhonete de Mateus. Alguém havia invadido a propriedade durante o dia ou a madrugada. A ideia de que estivessem sendo espionados a deixava desconfortável. Mateus propôs que levantassem uma cerca provisória ou instalassem um cadeado melhor no portão, mas sabiam que, se Maurício quisesse mesmo entrar, encontraria um jeito. Já passava das 9 da noite quando, finalmente, o inevitável aconteceu. O barulho de motor se aproximou, e uma caminhonete bem cuidada surgiu, iluminando o quintal com faróis intensos. De dentro, saltou Maurício, um homem de porte altivo, sobrancelhas grossas e um olhar frio. Atrás dele, 2 capangas de braços cruzados, demonstrando prontidão para intimidar. Luana sentiu o estômago revirar, mas se manteve de pé ao lado de Mateus. "Você deve ser Luana", Maurício disse com um sorriso irônico. "Tenho uma coisa para resolver com você." Ele sacou alguns papéis da jaqueta e os abanou diante deles. Falava pausadamente, como se estivesse dando uma aula de moral. Explicou que era o legítimo dono do cavalo e que pretendia reavê-lo imediatamente. Quando Luana tentou argumentar que Ventania estava em condições deploráveis no curral, Maurício deu de ombros, como se não se importasse. "Isso não vem ao caso. Você não tinha direito de tirar nada do meu terreno. Tenho documentos que comprovam a propriedade." Mateus se meteu, perguntando por que deixara o cavalo à míngua, mas Maurício manteve aquele ar arrogante. Repetia que nada ali concernia aos dois e que tinham feito um ato ilegal. O clima esquentou quando um dos capangas deu um passo à frente, aproximando o rosto de Mateus, querendo intimidar. Por um instante pareceu que teríamos um confronto físico. Luana respirou fundo, segurando Mateus pelo braço para mantê-lo sob controle. Precisavam ter cuidado, pois sabiam que Maurício usaria qualquer violência contra eles como justificativa para alegar invasão de propriedade ou agressão. Com um sorriso gelado, Maurício guardou os documentos e se virou para ir embora. Porém, antes de dar meia volta, lançou sobre eles um olhar carregado de ameaça, como quem já sabia que venceria. Aquelas poucas palavras, ditas de forma firme, pareciam mais um veredito. "Se você não entregar o cavalo, vou fazer as autoridades obrigarem você a isso." O dia amanheceu com uma névoa leve encobrindo a propriedade, mas o coração de Luana parecia carregado de nuvens densas. Depois do encontro tenso com Maurício na noite anterior, ela mal dormira, temendo o que viria a seguir. Sua primeira ação, tão logo o sol rompeu o horizonte, foi ligar para a ONG de proteção animal mais próxima, na esperança de que pudessem orientá-la sobre como proceder. Após vários toques, a voz no outro lado da linha soou desanimada. A pessoa que atendeu explicou que, sem provas concretas de maus tratos ou sem uma denúncia oficial, eles teriam dificuldade em agir diretamente. Luana insistiu, descrevendo o estado crítico em que encontrara Ventania, mas ouviu que, se Maurício apresentasse documentos de posse, a situação se complicaria. Ela desligou com um nó na garganta. Precisava de ajuda, mas tudo indicava que o caminho seria difícil. Enquanto andava até o estábulo, notou Ventania num canto, repousando sobre a palha. O cavalo a reconheceu e levantou a cabeça. Vinha se recuperando aos poucos. O brilho de vida que antes quase se apagara agora cintilava em seus olhos. Mesmo ainda magro e frágil, a crina começava a retomar alguma cor. Aquilo encheu Luana de esperança momentânea. Mas, ao se lembrar de Maurício, sentiu um aperto no peito. Só de pensar em vê-lo retornar ou enviar alguém para levar Ventania,
seus nervos se agitavam. Pouco depois, o barulho de um carro anunciava a chegada de Mateus, que desceu rapidamente, sem sequer desligar o motor. Trazia uma expressão aflita e carregava alguns papéis na mão. Luana, achei melhor a gente conversar com alguém que entenda de leis. Essa história pode ficar mais séria do que imaginamos. Antes que pudessem discutir a melhor abordagem, uma voz feminina ecoou do portão. Com licença, é aqui que moram a Luana e o Mateus? Eles se entreolharam, surpresos. Uma mulher de terno simples e uma pasta de couro atravessou o terreno. Tinha o semblante firme, mas amigável. Desculpe chegar sem avisar. Meu nome é Cristina, sou advogada e soube do problema de vocês com o cavalo. Quero ajudar. Luana e Mateus se apresentaram, meio incrédulos por alguém ter se disposto a aparecer. Cristina explicou que recebera o contato de um conhecido que se solidarizou com a história de Ventania e achou que ela poderia orientar a dupla. Eu normalmente trabalho em casos menores, mas já lidei com alguns processos envolvendo animais e maus tratos. Não posso prometer um milagre, mas vim ouvir o que está acontecendo. Ela se acomodou em um banco no quintal, abrindo a pasta. Luana contou tudo, desde o momento em que encontrara Ventania até o aviso de Maurício e suas ameaças. Mostrou o documento que recebera, no qual ele alegava ser o legítimo dono e que ela deveria devolver o cavalo. Falou sobre a situação financeira apertada, as tentativas de conseguir suporte na ONG e o medo constante de retaliação. Cristina ouvia com atenção, fazendo perguntas pontuais. Ao final, franziu o senho. Maurício é conhecido por aqui, certo? Imagino que seja influente. Se ele provar que é o dono do cavalo, podemos ter um problema. No entanto, maus tratos são um crime previsto em lei. Qualquer pessoa que encontre um animal em risco pode acionar as autoridades. A dificuldade está em demonstrar claramente as condições nas quais ele manteve o cavalo. A gente tem algumas fotos, acrescentou Mateus, mas não são tão detalhadas. Cristina assentiu e, ainda falando, levantou-se para ver Ventania de perto. O cavalo relinchou baixinho, observando a estranha com desconfiança. A advogada pôde confirmar o estado de subnutrição e as marcas antigas de feridas que pareciam resultantes de descaso prolongado. Ficou óbvio que ali havia um caso sério de negligência. Precisamos reunir mais evidências. Testemunhas que afirmem ter visto o cavalo nesse estado, registros de veterinário, tudo o que possa comprovar que ele estava abandonado. E, sobretudo, provar que Maurício não vinha cumprindo com as obrigações básicas de cuidado. Luana se sentiu um pouco mais confiante ao ouvir que havia um caminho legal, embora soubesse que não seria simples. Cristina se despediu, prometendo voltar em breve. Passaria a tarde fazendo pesquisas sobre Maurício e possíveis processos contra ele. Talvez, com sorte, conseguisse descobrir um histórico de denúncias. Depois que a advogada partiu, Mateus convidou Luana para irem até a casa de um morador mais velho que conhecia muita gente da região. Quem sabe ele tivesse alguma história que confirmasse o abuso recorrente de animais por parte de Maurício. Eles foram juntos na caminhonete, sacolejando pela estradinha de terra. No caminho, porém, pararam em frente a uma placa indicando outra propriedade. Ouviram falar que ali vivia um sujeito que já trabalhara para Maurício. Desceram e chamaram pelo morador, mas ele simplesmente negou que soubesse de algo. Nervoso, ficava olhando para os lados, como se temesse ser visto conversando com eles. Terminou por pedir que fossem embora, balançando a cabeça com receio. A recepção foi semelhante em outros locais. Muitos ouviam Maurício e ficavam calados, sem disposição de ajudar, possivelmente temendo represálias. Aquilo pesou ainda mais no coração de Luana. Sentiu que estavam enfrentando um inimigo grande demais. Quando voltaram para a casa dela, encontraram Ventania um pouco mais animado. O cavalo chegou a dar pequenos passos pelo cercado improvisado, cheirando a grama, o que trouxe uma sensação de vitória para Luana. Mesmo que fosse algo mínimo, ver aquele movimento era uma prova de que ele ainda tinha energia para lutar pela vida. E nós temos que lutar por ele, disse ela para Mateus, acariciando a crina do animal. No fim da tarde, Cristina retornou. Disse que descobrira algumas histórias antigas sobre maus tratos de animais na fazenda de Maurício, mas nada formalizado. Explicou que, sem registros oficiais ou testemunhas dispostas a depor, essas histórias ficavam na esfera dos boatos. Ainda assim, ela tinha um olhar determinado.
Vamos levantar recursos. Conheço algumas pessoas que podem doar um pouco de dinheiro para ajudá-la nas despesas veterinárias, assim como podemos pedir ajuda online. Se conseguirmos mostrar a situação real de Ventania nas redes, podemos pressionar as autoridades a vistoriar o local onde ele estava. A notícia trouxe um sopro de esperança. Em 2 dias, Mateus e Luana arrecadaram pequenas quantias de amigos e conhecidos, o suficiente para a alimentação especial de Ventania e para possíveis exames. Porém, a sensação de alívio durou pouco. Na manhã do 3º dia, um carteiro chegou com um envelope grande, oficial, contendo cópias de registros que atestavam a propriedade legítima do cavalo em nome de Maurício. Segundo os documentos, Ventania aparecia registrado com outro nome, mas as descrições batiam. Em resumo, era um sinal de que Maurício estava avançando com a burocracia para retomar o animal. Ele não está brincando, constatou Mateus, passando os olhos pelas folhas cheias de carimbos. É sério mesmo? Quero o cavalo de volta, custe o que custar. Luana pressionou os lábios. Estava acostumada a conflitos menores, mas nunca enfrentara algo tão pesado. Precisaria se manter firme. Cristina ligou em seguida, afirmando que tentaria apresentar uma denúncia de maus-tratos. Mas, pelo tom de voz da advogada, era claro que as coisas não seriam nada simples. No fim daquela mesma tarde, quando Luana estava quase levando uma tigela de comida para dentro de casa, ouviu um barulho no portão. Alguém deixara outro envelope pardo no chão, sem se identificar. Curiosa, ela o pegou e abriu, encontrando fotografias antigas de Ventania ou de um cavalo que se assemelhava muito a ele, com costelas visíveis, cercado de sujeira. Em algumas imagens, um rapaz aparecia, cutucando o animal com um pedaço de pau. Talvez fosse alguém do antigo curral ou funcionário de Maurício. Na parte de baixo de cada foto, havia anotações descrevendo datas e condições do cavalo. Um bilhete acompanhava, escrito à mão: "Você vai precisar disso." Era algo que confirmava a negligência do passado. Ao mostrar para Mateus, ambos ficaram entusiasmados. Era uma prova concreta, afinal. Cristina também ficou animada quando a atualizaram por telefone. Se essas fotos forem autênticas, podemos provar que Ventania estava sendo maltratado há tempos. Não é definitivo, mas ajuda muito o nosso lado. Contudo, a alegria durou pouco. No início da noite, um motoboy apareceu, trazendo mais um envelope, desta vez endereçado formalmente a Luana. Abrindo o pacote, ela deparou com documentos que indicavam que Ventania teria sido vendido legalmente a Maurício por um criador legítimo semanas antes de surgir o problema. Era como se a venda tivesse acontecido em data que o isentaria de culpa pelo estado do cavalo, sugerindo que o cavalo já chegara a ele debilitado e não por negligência dele próprio. Eram papéis assinados, reconhecidos em cartório. Aparentemente, tudo muito bem estruturado. Luana trocou olhares com Mateus e sentiu o mundo desabar. Se aquilo fosse aceito como autêntico, Maurício seria apenas o novo dono, sem responsabilidade pelo período em que o cavalo sofreu maus-tratos. As fotografias enviadas anonimamente poderiam perder força se ele alegasse ter recebido o animal já naquela condição. Isso pode complicar tudo, murmurou Mateus, passando a mão na testa. Com a respiração acelerada, Luana percebeu que se tratava de uma armação bem montada. Cristina, ao telefone, confirmou o que temia. A validade desses documentos poderia anular boa parte dos argumentos de maus-tratos contra Maurício. Vamos tentar verificar a procedência, mas é um problema sério. Enquanto segurava as folhas, o estômago de Luana revirava. Tinha em mãos fotos que comprovavam abusos, mas agora tinha, do outro lado, papéis que praticamente limpavam a barra de Maurício, sugerindo que ele herdou o cavalo debilitado. Era um golpe direto em sua principal linha de defesa. Ela se sentiu sem chão, pois a honestidade do que vivenciara não bastava se a lei reconhecesse a compra do animal, deixando em segundo plano o abandono que presenciou. E naquele instante, um sentimento de impotência tomou conta dela. Todo o esforço para salvar Ventania corria o risco de virar pó num piscar de olhos. Foi então que leu com mais atenção as últimas linhas do documento. Pareciam cuidadosamente datadas, o que daria a Maurício uma vantagem enorme. Aquilo a fez estremecer. Luana arregalou os olhos ao perceber que essa nova evidência poderia anular inteiramente a alegação de maus tratos, deixando-a quase sem defesa. O sol nasceu tímido,
encoberto por nuvens que anunciavam um dia mais frio e carregado de incertezas. Mesmo assim, Luana sentia urgência em agir. Tinha nas mãos documentos que pareciam legitimar a posse de Maurício sobre Ventania, mas também possuía fotos enviadas anonimamente que indicavam maus tratos de longa data. Precisava verificar cada detalhe, confrontar datas e assinaturas, para descobrir se havia alguma brecha que mostrasse falsificações ou irregularidades. Assim que tomou o primeiro gole de café, sentiu um gosto amargo, não apenas pela bebida, mas pela situação que se avolumava como uma tempestade. Pegou o telefone e fez uma série de chamadas para departamentos públicos, tentando confirmar se o registro de compra apresentado por Maurício tinha procedência real. A cada ligação, enfrentava longos minutos de espera, transferências para setores diferentes, pessoas que não sabiam de nada, ou que, assim que ouviam o nome de Maurício, pareciam ficar desconfortáveis. "Desculpe, senhora, não tenho acesso a esse tipo de dado", repetia uma voz cansada de outro lado da linha. Em outra tentativa, ouviu um clique seco de quem simplesmente desligou. A frustração a consumia. Suspeitava de que Maurício exercia forte influência por ali, pois muitos não queriam se envolver ou parecer colaborar. Decidida, Luana voltou ao estábulo. Ventania estava de pé, apoiado com mais firmeza nas patas. Embora ainda magro, seu olhar parecia mais vivo. Ela pegou uma escova e passou suavemente pelos pelos empoeirados, tentando fazer com que, ao menos, o cavalo se sentisse melhor. Mateus chegou em seguida, trazendo algumas anotações e um semblante preocupado. Conversara com o veterinário para agendar uma segunda visita de avaliação, pois era fundamental ter relatórios oficiais que comprovassem a melhora do cavalo sob os cuidados de Luana. "Temos que mostrar que ele se recupera aqui, mostrando evidências de maus tratos anteriores", disse Mateus. "Se deixarmos Maurício simplesmente alegar que comprou o cavalo já doente, vai ser complicado provar o abandono." Eles estavam no meio dessa conversa quando o veterinário finalmente apareceu. Observou Ventania, examinando sinais de evolução. Já começava a ganhar um pouco de peso. Os batimentos cardíacos estavam menos acelerados e havia mais vigor em seus movimentos. O profissional prometeu redigir um laudo detalhado, descrevendo o estado inicial do cavalo e a recuperação desde então. Luana sentiu uma esperança brotar. Afinal, se alguém especializado confirmasse o resgate de um animal em maus tratos, isso poderia ajudar muito na esfera legal. Logo depois de o veterinário partir, a rotina foi interrompida por um estranho barulho. Um carro acelerou ao passar pela frente da propriedade, lançando um grito de buzina estridente, como se quisesse chamar atenção ou marcar presença. Luana correu até o portão a tempo de ver a traseira de uma caminhonete escura se afastando. Perguntou-se se seriam novamente homens a serviço de Maurício, rondando o lugar para intimidá-la. Durante a tarde, enquanto tentava colocar as contas em dia, ouviu passos no terreiro. 2 dos capangas que já tinham aparecido em outras ocasiões se aproximaram, encostando no portão sem pedir licença. Um deles, mais corpulento, falava com um sorriso de canto de boca. "Ficamos sabendo que você anda telefonando por aí, tentando resolver as coisas do jeito difícil. Não é melhor devolver logo o que não é seu?" Luana não deixou a raiva transparecer. Escondeu o tremor das mãos que transbordava indignação e medo ao mesmo tempo. Por fim, ela replicou num tom que buscava firmeza. "Vou continuar lutando por esse cavalo. Vocês sabem o estado em que ele estava." "Do jeito difícil, então", retrucou o capanga mais magro, sem disfarçar a malícia na voz. Eles saíram, deixando para trás um rastro de ameaças silenciosas. A sensação de cerco se fechando era quase sufocante. Mateus, que assistia à cena de dentro do estábulo, aproximou-se em seguida. "Precisamos reforçar a segurança, pelo menos até sabermos o que fazer na justiça." Numa tentativa de se precaver, passaram a reforçar as trancas das portas e janelas. Também improvisaram um alarme rudimentar com latas e cordinhas em torno do perímetro do estábulo. Qualquer movimento inesperado faria um barulho que poderia alertá-los. Parecia pouco, mas era o que tinham. A cada dia, no entanto, as nítidas melhoras de Ventania contrastavam com o aumento da pressão. O cavalo agora conseguia caminhar alguns metros no cercado, relinchando baixo quando Luana se aproximava com guloseimas. Sentir a confiança dele renascer trazia conforto. Ela reconhecia que parte da vontade de lutar
vinha justamente do olhar de Ventania, como se, ao vê-lo reagindo, soubesse que estava no caminho certo. Uma tarde inteira se passou sem incidentes. Mateus foi buscar mais suprimentos na cidade vizinha, pois na loja local já desconfiavam de que ele tivesse atritos com Maurício e não queriam se complicar. De volta trouxe sacos de feno e reforçou a vigília noturna. Apoiou uma cadeira diante da porta do estábulo, onde planejavam revezar para não deixar Ventania desprotegido. A tensão era tanta que a noite custou a cair. Quando finalmente o céu escureceu, com nuvens espessas cobrindo a lua, Luana revisou cada fechadura, sentindo uma pontada de paranoia. A lembrança do carro buzinando e dos capangas rindo dava voltas em sua cabeça. Resolveu ficar acordada até tarde, bem próxima ao estábulo. Mateus, sentado em outra cadeira, lutava contra o sono enquanto segurava uma xícara de café. Por volta de 2 da manhã, ela ouviu um som abafado do lado de fora. Algo se movia perto da lateral do estábulo, talvez passos na grama seca ou algum animal circulando o local. De repente, latas bateram e rolaram, ecoando pelo pátio. Mateus deu um salto pegando uma lanterna, e Luana correu até a porta. "Quem está aí?" gritou, a voz carregada de coragem e medo ao mesmo tempo. Ouviu apenas o silêncio, porém notou uma sombra correndo para além do cercado. As latas continuavam chocalhando presas às cordinhas, e Ventania relinchava de nervoso, batendo as patas no chão, alarmado. Luana ergueu a lanterna, iluminando o canto onde a cerca encontrava a parede do estábulo. Viu um pedaço de pano rasgado pendurado na madeira, como se tivesse ficado preso em uma das pontas salientes ao tentar pular. Mateus se juntou a ela, respirando pesado de adrenalina. Com certeza era alguém. Esses passos não pareciam de bicho. Ele apontou o feixe de luz para o chão, procurando pegadas. Não viram mais do que marcas tênues na terra, mas, a poucos centímetros da porta do estábulo, acharam algo que fazia o sangue gelar. Um pé de cabra jogado às pressas, como se alguém o tivesse derrubado durante a fuga. Luana o pegou com cuidado, sentindo o metal ainda morno, provavelmente do contato com a mão de quem quer que estivesse ali. Mateus cerrou os punhos, olhando em volta, mas não havia sinal de nenhum intruso. O coração de Luana parecia tamborilar no peito, cada batida acelerada pela constatação de que não era um aviso vazio. Eles de fato tentaram invadir. Tentando acalmar Ventania, ela sussurrou palavras de tranquilidade, ao mesmo tempo em que sua mente borbulhava. Pensou em Maurício, em seus capangas, em como chegariam a esse ponto de ousadia. E se aquilo fosse só o começo? Se quisessem mesmo levar o cavalo, quem garantiria que não usariam violência? Ao ver a expressão assustada de Mateus, Luana engoliu em seco. Sabia que não tinha escolha a não ser continuar firme. A vontade de proteger Ventania, de lutar contra aquela injustiça, era forte. Mas ao mesmo tempo, percebeu que o perigo estava muito próximo. Ela apertou o pé de cabra contra o peito, sentindo o peso metálico. Precisava pensar em uma maneira de manter o cavalo a salvo até que pudessem resolver a disputa na justiça. Perguntou-se se deveria levá-lo para outro local, mas isso não impediria que fosse encontrada. E de qualquer forma, não tinha recursos para grandes mudanças. Deu um passo para fora, mirando a escuridão. A noite estava fria e silenciosa, mas a presença de um invasor ainda pairava no ar, como um cheiro amargo de ameaça. Foi então que percebeu, mais do que nunca, que precisariam reforçar ainda mais a segurança, pedir ajuda de quem fosse possível e, acima de tudo, persistir. Porque aquele gesto dizia muito sobre o quanto Maurício estava disposto a ir longe, e ela não poderia recuar agora. Ao segurar o objeto abandonado ali pelo invasor, seu coração apertou ainda mais. A única certeza era que aqueles que tentaram entrar voltariam, e da próxima vez, talvez não corressem tão rápido. Ela encontrou um pé de cabra largado às pressas junto à porta do estábulo e, naquele instante, soube que quem tentou invadir voltaria, talvez com intenções ainda piores. Amanheceu sob um ar de tensão que parecia pesar na atmosfera ao redor da propriedade. Logo cedo, Luana examinou os arredores com cautela, lembrando do pé de cabra que encontrara na noite anterior. Na terra próxima ao estábulo, marcas de pisadas e latas caídas contavam a história de alguém que quase conseguira invadir. Ainda sentia o coração acelerado ao imaginar o que poderia ter acontecido se ela e Mateus não estivessem de prontidão. Ele chegou logo depois,
trazendo uma expressão preocupada. Ao avistar Luana debruçada sobre as pegadas, comentou: "Liguei para a polícia. Eles disseram que vão anotar a ocorrência, mas não pareceram muito interessados em vir até aqui." Luana se levantou, secando as mãos na calça. Já era esperado. Temos que nos prevenir sozinhos. Passaram a manhã reforçando a segurança. Pregaram tábuas extras nos cantos do estábulo, instalaram travas mais robustas nas portas e armaram mais latas penduradas com fios que soariam como alarmes se alguém tentasse atravessar o portão. Enquanto faziam isso, Ventania, ainda ressentido da tensão noturna, relinchava de vez em quando, parecendo questionar o porquê de tanta agitação. Luana se aproximava para afagar seu pescoço, prometendo em voz baixa que tudo ficaria bem. Mateus tentava manter o ânimo, mas a cada martelada na madeira, lembrava-se do quanto a situação complicava. Além do risco de invasões e violência, havia toda a questão legal pairando sobre eles. Antes de parar para almoçar, ele foi até a cozinha improvisada no pequeno anexo da casa e fez mais uma ligação para Cristina, a advogada que tentava ajudá-los. Explicou sobre a invasão da noite anterior, perguntando se havia algo que pudessem fazer para garantir mais proteção. A resposta, infelizmente, foi desanimadora. Sem provas contundentes ou identificação dos invasores, a polícia agiria pouco. Precisamos reunir mais pessoas do nosso lado. Cristina falou do outro lado da linha. Testemunhas, vizinhos que possam testemunhar o que Maurício faz. Mas todos têm medo. De fato, bater de porta em busca de ajuda não vinha dando resultado. Muitos residentes da zona rural sabiam que Maurício tinha influência e preferiam manter distância de qualquer conflito. Ainda assim, Luana e Mateus decidiram insistir. Logo depois do almoço, partiram na velha caminhonete para visitar 3 famílias que moravam espalhadas pelos arredores. Em cada lugar, contaram o que estavam passando, tentando mostrar como o cavalo fora maltratado e como temiam que Maurício estivesse por trás das recentes ameaças. A resposta das 2 primeiras famílias foi, no mínimo, cautelosa. Um senhor na faixa dos 50 anos reconheceu que ouvira relatos de maus tratos na fazenda de Maurício, mas não queria depor ou se envolver. Temia perder o emprego temporário que conseguia de vez em quando por lá. Já a segunda casa pertencia a um casal que ficava em silêncio, balançando a cabeça, até que a mulher olhou para o marido com olhos de preocupação. Mesmo sem dizer claramente, transmitiu que preferia não criar confusão com gente tão poderosa. Na terceira parada, porém, foram recebidos por um casal de idosos. O homem, alto e calado, tinha o olhar endurecido. A mulher, baixinha e gentil, convidou-os a entrar, oferecendo café feito na hora. Com o aroma agradável se espalhando pela sala simples, ela começou a falar: "A gente sabe bem do que esse Maurício é capaz. Meu marido trabalhou um tempo para ele, uns anos atrás. Viu cada coisa que a gente preferia não lembrar." Olhando para o marido que mantinha o senho franzido, continuou: "Teve cavalo que morreu, gado que sumiu, capataz que batia nos animais, mas ninguém nunca denunciou nada por medo." Mateus e Luana trocaram olhares esperançosos. Explicaram que precisavam de testemunhos, qualquer ajuda concreta para provar como Maurício tratava seus bichos. O homem soltou um suspiro longo e confessou que vivera situação de ameaças sérias quando pediu demissão. "Ele não é homem de brincadeira, mas vendo o que vocês estão passando e pensando que esse cavalo não merecia... Bom, se precisarem posso tentar confirmar o que vi. Só não quero minha família em perigo." Embora não tivesse certeza se o depoimento do ex-funcionário seria suficiente, Luana sentiu um misto de gratidão e alívio. Aquele era um passo importante. Notou, contudo, que o idoso falava em tom de muito receio, como quem olha por cima do ombro, esperando ver alguém espreitando pela janela. Na volta para casa, o clima estava nublado, com o vento agitando a poeira da estrada. Passaram pela vendinha onde costumavam comprar ração. O comerciante, que um dia fora simpático, saiu de trás do balcão e discretamente chamou Mateus de lado. "Olha, eu não vou poder continuar te vendendo em grandes quantidades. O pessoal comentou que você anda em briga com Maurício e ele é um dos nossos maiores clientes. Não quero confusão para mim." Mateus tentou argumentar, mas o homem balançou a cabeça e desviou o olhar, envergonhado. "Me desculpa, mas tenho família, entende? Não posso perder esse sustento." Ele acabou vendendo apenas um saco menor de ração. Luana, do lado de fora,
viu a expressão de frustração estampada no rosto de Mateus quando ele saiu da vendinha. Estava claro que a influência de Maurício se espalhava, minando a ajuda que poderiam receber. Ao chegarem de volta, viram um grupo de 3 conhecidos de Luana, parados diante do portão, conversando animadamente. Eram jovens preocupados com a causa animal, que souberam da história pelas redes sociais e resolveram dar uma força. Um deles, com um sorriso caloroso, explicou que haviam se organizado para doar alguns suprimentos e remédios para a ventania. Traziam sacolas com antibióticos, vitaminas e até algumas cenouras que conseguiriam melhorar a dieta do cavalo. Aquilo devolveu um pouco de fé a Luana, lembrando-a de que havia pessoas solidárias e prontas a enfrentar riscos para uma boa causa. No entardecer, Cristina chegou apressada, estacionando seu carro em frente ao portão. Parecia nervosa ao abrir a pasta de documentos e chamar Mateus e Luana para uma conversa urgente. Sentaram-se ao redor de uma mesa simples, enquanto ela espalhava papéis. Consegui informações de bastidores. Maurício entrou com um pedido de busca e apreensão do cavalo. Ele está pressionando o judiciário para agir rápido. O coração de Luana disparou. Sentia que esse momento chegaria, mas ouvir a confirmação do lado de fora da especulação era diferente. Mais doloroso. E a gente não pode fazer nada? Mateus perguntou, a voz embargada de indignação. Estou preparando uma contestação, anexando as fotos que vocês receberam, o depoimento do veterinário e, se possível, esse ex-funcionário que conhecemos hoje. Mas não é garantido que o juiz barre a ordem. A advogada explicou que, se Maurício alegasse ter a posse legítima de ventania, e exigisse a retirada imediata, as autoridades poderiam acatar caso não vissem provas suficientes de maus-tratos anteriores. Para tornar a noite mais sombria, ela deu a má notícia. Ele tem amigos na prefeitura e, pelo que sei, já acionou um oficial de justiça para confirmar a condição do cavalo. Se esse oficial considerar que ventania é mesmo dele, vocês serão obrigados a entregar. Mal terminara de falar, um carro oficial parou em frente à casa. Todos se entreolharam com tensão, esperando o pior. Mas, para alívio deles, não era o oficial de justiça, e sim um servidor que deixava um envelope lacrado. Sem dizer muito, entregou-o e partiu. Luana abriu com cuidado, apoiada no muro do quintal. Leu as primeiras linhas e sentiu um vazio se espalhar pelo estômago. É a notificação formal de apreensão, murmurou, a voz sumindo. Mateus pegou o documento das mãos dela, correndo os olhos pelas cláusulas e carimbos. Cristina lia sobre o ombro dele, buscando alguma brecha. Depois de folhear as folhas, ele apontou para um parágrafo em destaque, as letras miúdas que selavam o destino do cavalo. Eles vão vir em 2 dias para retirar o ventania. Luana sentiu as pernas bambas. 2 dias. Era o tempo que tinham para reverter essa ordem ou encontrar um milagre. Um silêncio pesado se instalou no ar, enquanto cada um tentava processar o golpe. O cavalo, do lado de dentro do estábulo, ignorava tudo e relinchava baixo, como se pedisse uma pequena dose de atenção e carinho. Por fim, Mateus olhou para Luana, para Cristina e para o papel com o selo oficial. A noite já começava a engolir as últimas faíscas de luz do céu. O cansaço e o desespero pareciam evidentes nos rostos de todos ali. Mas o tempo não pararia por isso. Eles chegam em 2 dias, repetiu Mateus devagar, encarando as letras impressas. Nosso prazo está acabando. Mateus leu as letras miúdas. As autoridades chegariam em 2 dias para retirar ventania. O tempo deles estava se esgotando. A notícia de que as autoridades chegariam em 2 dias para retirar ventania fez com que cada minuto se tornasse urgente. Na manhã seguinte, Luana acordou com o coração acelerado, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Precisava encontrar qualquer evidência capaz de impedir que levassem o cavalo. Ela desceu as escadas rapidamente, calçando as botas enquanto ainda amarrava os cabelos num coque desajeitado. Lá fora, o sol mal começava a iluminar o estábulo, e o canto de alguns pássaros tentava amenizar a tensão que pairava. Ao se aproximar, ela viu Ventania encolhido no canto, respirando devagar, como se sentisse a pressa e o nervosismo do ambiente. Apesar de todo o estresse, ele parecia mais forte do que no primeiro dia em que o resgatara, e esse pequeno sinal de recuperação lhe deu coragem para continuar lutando.
Mateus chegou logo em seguida, trazendo uma expressão exausta. Tivera dificuldade para pregar os olhos durante a noite, preocupado com o prazo que se aproximava. Ele carregava uma pilha de papéis que Cristina, a advogada, enviara para tentarem preencher com urgência. Eram formulários e requerimentos para juntar documentos veterinários, fotografias, qualquer prova que fundamentasse a denúncia de maus-tratos. Precisamos de testemunhos sólidos, Mateus comentou, colocando os papéis sobre uma mesa improvisada no quintal. Sem testemunhas dispostas a falar, o juiz pode simplesmente aceitar a versão de Maurício. Luana olhou para o estábulo, onde Ventania observava as idas e vindas deles. Recordou-se do ex-funcionário que conhecera recentemente, o senhor que confidenciara ter visto muitas crueldades na fazenda de Maurício. Talvez ele pudesse oferecer um depoimento mais detalhado. Entretanto, lembrava-se também do medo no rosto dele ao mencionar o assunto. Ainda assim, não havia outra opção. Luana e Mateus pegaram a caminhonete e dirigiram até a casa simples daquele senhor. O trajeto foi silencioso, pois ambos refletiam sobre como abordar a conversa. Chegando lá, encontraram a esposa dele na varanda, torcendo um pano de prato nas mãos, parecendo nervosa. Ele saiu cedo, disse ela, sem encará-los. Disse que precisava pensar. Luana sentiu o desânimo pesar. Não estava em posição de exigir nada, mas explicou a gravidade da situação. Se não conseguirmos provas concretas, eles virão buscar Ventania e o levarão de volta para aquele fazendeiro. Não podemos deixar isso acontecer. A mulher mordeu o lábio, claramente angustiada. Por fim, pediu que esperassem. Entrou na casa e voltou com um papel rabiscado, onde estava escrito um endereço simples e algumas indicações de caminho. Era o local em que o marido provavelmente estaria trabalhando naquela manhã, consertando cercas para um outro fazendeiro. Agradecendo, Luana e Mateus retomaram a estrada. O sol já alto fazia a poeira subir em nuvens atrás da caminhonete. Assim que chegaram, depararam-se com o senhor agachado, martelando um pedaço de madeira ao lado de uma cerca danificada. Ele levantou a cabeça ao ouvir o motor e seu olhar denunciou a inquietação. Mateus desceu primeiro. Precisamos muito da sua ajuda. Você viu o estado dos animais na propriedade do Maurício? Sabe como ele trata os bichos? Sem seu depoimento, talvez não consigamos evitar que Ventania seja levado. O homem largou o martelo no chão, limpando o suor da testa com um lenço surrado. Seu rosto trazia marcas de quem já encarara muito trabalho pesado e dias difíceis. Se eu falar, Maurício pode descobrir que fui eu. Não quero pôr minha família em risco. Luana tentou um tom suave, mas firme. Entendo o seu medo. Eu também tenho receio. Mas não posso deixar esse cavalo nas mãos de alguém que quase o matou de fome. Se você testemunhar, podemos tentar garantir proteção. Ele balançou a cabeça, pensativo. Ficou alguns instantes em silêncio, enquanto passava o olhar do rosto de Luana para o de Mateus. Então, num gesto lento, virou-se para a cerca e recomeçou a martelar. Os dois pensaram que ele recusaria. No entanto, antes que pudessem dizer algo, o homem falou sem parar de trabalhar. Às 6 da noite, apareçam na minha casa. Vou contar o que vi e vocês gravam. Mas, se algo acontecer comigo ou com a minha família, eu... A voz dele fraquejou. Luana entendeu. Não adiantava prometer o que não poderia cumprir, mas sabia que qualquer depoimento, ainda que informal, ajudaria. Agradeceu com sinceridade, sentindo o alívio tremular dentro do peito. Aquele testemunho poderia ser decisivo. De volta à propriedade, encontraram Cristina checando alguns registros do veterinário. Ela estava animada por saber que havia a possibilidade de gravar um depoimento do ex-funcionário. Se fosse coerente e detalhado, poderia reforçar a denúncia. Mas precisamos fazer isso rápido. Não temos muito tempo, ressaltou a advogada, guardando as folhas numa pasta organizada. O resto do dia foi uma correria para conseguir uma câmera que funcionasse bem, testar o microfone e preparar as perguntas que fariam ao homem. Mateus ligou para amigos na cidade vizinha para ver se alguém poderia vir como testemunha independente da gravação. Talvez alguém sem ligação direta com o grupo, dando credibilidade ao relato. Conseguiu uma amiga que trabalhava em um pequeno jornal local e ela topou ajudar. Enquanto isso, Luana cuidava de Ventania, seguindo rigorosamente as instruções do veterinário. Notou que o cavalo se mostrava mais ativo e comendo melhor.
Deu-lhe um punhado de cenouras e sorriu ao vê-lo mastigar com certa voracidade. No fundo, sabia que não bastava ele melhorar fisicamente. Era preciso uma decisão judicial favorável para que Ventania não fosse retirado dali. Aquela sensação de urgência a deixava com um nó na garganta. A tarde passou voando, e às 5h30 já estavam novamente na casa do homem, que concordara em ajudar. Como combinado, ele sentou com Luana, Mateus, Cristina e a repórter, numa espécie de varanda dos fundos, onde havia menos risco de ser visto por algum curioso. De início falava em voz baixa, mas a repórter sugeriu gravarem apenas o áudio para que ele não fosse reconhecido pelas imagens, caso necessitasse. Trabalhei para Maurício por quase um ano. Vi cavalos serem deixados sem água e sem comida adequadas. Muitos eram magros, feridos. Ele não gastava nada com o veterinário. A cada frase, a tensão nos olhos dele crescia. Vi inclusive esse cavalo que vocês chamam de Ventania ser amarrado num cercado, sem sombra. Passava o dia inteiro lá, com sol e chuva, e ninguém cuidava direito. O relato prosseguiu por quase meia hora, cheio de detalhes. Nomes de capatazes, datas aproximadas, situações que demonstravam negligência clara. As mãos do homem tremiam ao relembrar certas cenas. O máximo que conseguira fazer, à época, fora dar água escondido a alguns animais. Só que eu precisava do emprego, tinha dívida, família para sustentar. Ele respirou fundo, numa dor visível. Quando decidi sair, Maurício disse que, se eu abrisse a boca sobre o que via, eu iria me arrepender. Todos ficaram em silêncio ao final, sentindo o peso daquelas palavras. Cristina agradeceu e garantiu que fariam o possível para preservar a identidade dele. A repórter olhou o visor do gravador, confirmando que todo o áudio estava salvo. Era uma prova valiosa, não definitiva, mas um importante passo. Voltaram para casa quase à noite, sentindo um sopro de esperança. Agora teriam o depoimento e o laudo do veterinário para apresentar a um juiz ou a qualquer autoridade que aparecesse. Porém, sabiam que Maurício não deixaria barato. Sem dúvida, descobriria que andavam investigando e pressionando funcionários antigos. Precisavam agir rápido. Na hora do jantar, Mateus notou que Luana estava especialmente calada. "Você está bem?" perguntou, estendendo-lhe uma caneca de chá quente. Ela mexeu na bebida por alguns instantes, pensando no dia intenso que tiveram. "Estou só preocupada. Ventania avançou na recuperação, mas qualquer estresse pode prejudicá-lo. E ainda temos a questão do prazo. Cristina, que passaria a noite ali para ajudar com os documentos, disse que tentaria enviar tudo naquela mesma madrugada para o fórum local, na esperança de ganhar tempo. Mesmo assim, o dia previsto para a busca e apreensão se aproximava rapidamente. Enquanto conversavam, Luana ouviu um barulho esquisito no estábulo. Correu até lá, sentindo o coração disparar, temendo que alguém estivesse tentando invadir de novo. Encontrou Ventania se debatendo, relinchando fraco, como se estivesse sentindo dor ou desconforto. Ele tremia, e sua respiração saía em arfadas irregulares. "Calma, garoto", Luana murmurou, apoiando a mão no pescoço dele, tentando acalmá-lo. Mateus chegou ofegante, seguido por Cristina. A advogada segurou o celular, pronta para ligar para o veterinário se necessário. Em poucos instantes, Ventania pareceu se recuperar, mas deu alguns passos vacilantes e, subitamente, desabou de lado, sem forças para sustentar o próprio peso. Luana se ajoelhou rapidamente, sentindo o terror tomar conta. "Ventania!" ela chamou, a voz embargada. "Fica comigo!" Mateus se abaixou, tentando levantar a cabeça do cavalo, mas era como se o corpo dele pesasse toneladas. Ventania estava ofegante, os olhos revirando de forma assustada. Cristina já discava para o veterinário, explicando a situação em tom urgente. O temor de que toda aquela tensão tivesse abalado a saúde de Ventania era palpável. Luana sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A ideia de ver o cavalo fraquejar assim, justo no momento em que mais precisavam de sua força, feria seu coração. O tempo estava correndo contra eles, e se Ventania não resistisse, todo o esforço se tornaria em vão. Com as mãos trêmulas, ela afagou a crina do animal, tentando transmitir alguma segurança, enquanto Mateus mantinha um olhar petrificado no corpo estendido no chão. As nuvens pesadas da noite cobriam o céu,
fazendo o estábulo parecer ainda mais sombrio. A cada segundo, Luana se perguntava se esse era o fim do caminho para o cavalo que ela salvara, e se não chegara tarde demais para curar tantos abusos e traumas. Foi aí que sentiu Ventania dar um suspiro longo, como se lutasse para permanecer consciente. Mas, logo depois, as pálpebras dele pareceram ceder. O medo tomou conta dela, que mal conseguia controlar a própria respiração. Luana ajoelha-se na palha ao lado de Ventania, lágrimas brotando enquanto liga desesperadamente para o veterinário, temendo que aquele desmaio pudesse selar o destino do cavalo. O veterinário chegou poucos minutos depois de receber a ligação de emergência. Encontrou Luana ajoelhada na palha, lágrimas presas à garganta, enquanto Ventania mantinha o corpo estendido, respirando de forma irregular. Mateus e Cristina, igualmente preocupados, faziam o possível para acalmar o cavalo e afastar qualquer risco imediato. Com uma lanterna na mão, o veterinário aproximou-se com cautela. "Calma, garoto. Vai ficar tudo bem", sussurrou, numa tentativa de passar segurança para Ventania. Com gestos firmes e experientes, ele avaliou o pulso do cavalo, observou a cor das gengivas e verificou sinais de dor ou trauma. A cada constatação, franziu mais o senho, demonstrando gravidade, mas sem perder a postura profissional. Ele teve uma espécie de colapso, pode ser consequência do estresse acumulado ou alguma recaída na condição geral, explicou enquanto preparava a seringa. "Vou aplicar um sedativo leve para estabilizá-lo. Depois precisamos fazer exames detalhados." Luana engoliu em seco, sentindo um leve alívio ao ver que Ventania ainda reagia, mesmo de forma fraca, aos estímulos. O veterinário ajustou a dosagem e aplicou o medicamento, garantindo que o cavalo não sentisse tanta dor. Aos poucos, a respiração de Ventania ganhou algum ritmo, e o tremor das patas diminuiu. Com esforço, ele chegou a erguer um pouco a cabeça, como se buscasse nos rostos conhecidos alguma segurança para continuar. Mateus tocou o ombro de Luana, tentando transmitir coragem. "Ele vai ficar bem, você vai ver." Ela assentiu, mas ainda se sentia sufocada pelo medo. Com a ordem de apreensão se aproximando e o cavalo nesse estado crítico, a pressão era enorme. Não havia muito tempo para reviravoltas, e qualquer piora de Ventania complicaria ainda mais a possibilidade de mantê-lo ali. Quando o veterinário terminou os cuidados emergenciais, explicou a necessidade de um repouso profundo para o cavalo, além de cuidados intensivos. "Ele precisa de um lugar tranquilo, sem agitação", enfatizou. "Está fragilizado, e estresse só atrapalha." Luana e Mateus se entreolharam, conscientes de que a tranquilidade estava longe da realidade que viviam. Era noite avançada quando finalmente puderam voltar para dentro, deixando Ventania sob observação no estábulo. O veterinário ficaria mais 1 hora por perto para checar se o quadro permaneceria estável. Cristina, esgotada, mas ainda disposta a ajudar, tentou retomar o plano que vinham construindo. "Precisamos continuar reunindo apoio. As autoridades podem chegar a qualquer momento para cumprir a ordem de levar o cavalo. E, se o encontrarem nessa condição, vão alegar que nós não somos capazes de cuidar dele." Aquelas palavras doíam em Luana. Sabia que Ventania estava bem melhor com ela do que na fazenda de Maurício, mas temia que, no papel, o cenário parecesse o oposto. Sem desistir, arrastou a cadeira até a mesinha improvisada na varanda e abriu o notebook. "Vou postar um vídeo contando toda a situação. Pode ser que apareçam pessoas dispostas a apoiar ou até a oferecer um lugar mais seguro para Ventania." Ela então começou a gravar, mesmo que a exaustão pesasse em suas feições. Encarou a câmera e, com a voz entrecortada pelo cansaço, narrou como encontrara o cavalo quase morto de fome, as ameaças que viera recebendo, os documentos que Maurício apresentara para retomar a posse. Falou também sobre a melhora gradual de Ventania e o quanto ele precisava de estabilidade para não sucumbir outra vez. Em seguida, explicou a urgência, pedindo que quem pudesse ajudasse com testemunhos, doações ou simples compartilhamento da história. Mateus, ao fundo, observava em silêncio, admirado pela força de vontade de Luana mesmo naquele cenário. Assim que ela encerrou a gravação, os dois editaram o vídeo rapidamente e postaram nas redes sociais, marcando grupos de proteção animal e amigos que pudessem se sensibilizar com a situação. Na manhã seguinte, se surpreenderam com a repercussão.
Comentários surgiam de toda parte, muitos oferecendo palavras de solidariedade, sugestões de veterinários ou até abrigo temporário em outras regiões. Alguns criticavam Maurício, mas poucos se dispunham a enfrentá-lo abertamente. Ainda assim, aquele apoio virtual trouxe uma pontinha de esperança. Enquanto isso, Ventania parecia ligeiramente melhor. Ainda fraco e sonolento pelos sedativos, mas sem crises respiratórias. O veterinário retornou para verificar a evolução e opinou que o cavalo tinha boas chances de se recuperar, desde que evitasse situações de muito estresse. Ele está no limite, Luana, advertiu. Uma mudança brusca ou transporte forçado pode colocar tudo a perder. Aquelas palavras reverberaram como um sinal de alerta. Se Maurício aparecesse com uma ordem judicial e resolvesse levar Ventania de qualquer jeito, o cavalo poderia não resistir. Era fundamental impedir que o processo avançasse antes que fosse tarde. Nessa tentativa de reverter o quadro, Cristina preparava novos documentos para recorrer ao juiz, pedindo uma suspensão temporária com base na saúde delicada do animal. Precisavam de laudos, fotos e especialmente do depoimento que haviam gravado com o ex-funcionário de Maurício. Ela passou o dia digitando, imprimindo e encaixando cada prova num apelo formal. Mateus recolheu assinaturas de pessoas que presenciaram, ainda que brevemente, o estado de Ventania no curral abandonado. O tempo, no entanto, corria como água entre os dedos. No final da tarde, 2 homens pararam de carro em frente à propriedade. Desceram, olharam ao redor e chamaram pelo nome de Luana. Ela e Mateus, imediatamente em alerta, se aproximaram. Um deles estendeu um envelope com a expressão tão impassível quanto possível. Entrega judicial, favor assinar aqui, disse. Luana hesitou, mas assinou sem ver outra opção. Com o envelope nas mãos, sentiu as pernas tremerem. Abriu ali mesmo, consumida pela curiosidade e pelo receio. Tratava-se de uma intimação para comparecer em uma audiência de urgência, agendada para o dia seguinte. O texto resumia que Maurício havia apresentado nova petição, alegando estar sendo privado de sua legítima propriedade, e que o animal em questão corria risco devido à inexperiência e má condição financeira de quem o resgatou. Maldito! Murmurou Mateus sem conseguir conter a raiva. Ele inverteu tudo, fazendo parecer que nós somos os negligentes. Cristina, ao tomar conhecimento, franziu o senho indignada. É evidente que é uma estratégia suja. Ele usa a saúde frágil de Ventania para dizer que vocês não sabem cuidar. Vou preparar a contestação, mas precisamos ter cautela. Luana, preocupada, foi verificar o estábulo, certificando-se de que Ventania ainda estivesse se recuperando. Encontrou o cavalo deitado, respirando calmamente como se dormisse. Com delicadeza, acariciou suas orelhas e a crina, lamentando em pensamento que toda a tranquilidade que Ventania precisava estivesse sendo destruída pelas manobras judiciais de Maurício. Pouco depois, um grupo de voluntários e amigos que haviam visto o vídeo apareceu, trazendo sacos de ração, remédios e até algumas doações em dinheiro. Um deles, emocionado, confessou: Eu também resgatei um cavalo certa vez, mas ele não resistiu porque cheguei tarde. Estou torcendo para que Ventania tenha um desfecho diferente. Aquele gesto coletivo de ajuda aqueceu o coração de Luana. Não estavam sozinhos. Havia pessoas que se importavam e estavam dispostas a arriscar um pouco de si para defender aquela vida. Reforçou a vontade de continuar brigando, mesmo que as chances parecessem reduzidas. Ao anoitecer, Mateus resolveu preparar um jantar simples para todos que estavam trabalhando no caso. Enquanto mexia a panela de um ensopado, Cristina lia em voz alta os pontos principais de defesa que levaria ao tribunal na manhã seguinte. Luana também acrescentava detalhes, relembrando tudo o que o veterinário dissera sobre o estado de Ventania. Precisavam tornar claro que o animal não sobreviveria se fosse removido à força. A refeição terminou, e cada um seguiu para uma atividade. Alguns cuidariam de Ventania, outros organizariam papéis e provas. O ambiente parecia pulsar de ansiedade, embora pincelado por uma breve faísca de união. Lá fora, a lua surgia tímida, meio encoberta por nuvens, enquanto o vento frio agitava as árvores, lembrando a todos de que mais uma noite de vigília começava. Por volta das 9, enquanto Luana fazia sua 4ª ou 5ª verificação do estábulo,
ouviu um barulho de carro se aproximando. Os faróis penetraram a escuridão, iluminando brevemente o interior do cercado. Uma batida seca na porta da casa soou, chamando a atenção. Cristina atendeu, encontrando-se diante de 2 sujeitos desconhecidos. Com educação forçada, eles entregaram mais um envelope. Este é da parte do Sr. Maurício. Antes que Cristina pudesse perguntar qualquer coisa, os 2 deram meia volta e partiram. Ela fechou a porta, virou-se para a sala, onde Luana e Mateus a aguardavam com os olhos pregados no envelope branco, como se tivessem medo de abri-lo. Com um suspiro, a advogada ergueu a aba e retirou as folhas. O que veio à tona era a pior notícia que poderiam imaginar. Um acordo extrajudicial, ou quase uma chantagem formal, em que Maurício oferecia retirar as acusações de roubo e má conservação do cavalo, desde que Luana o devolvesse prontamente. Caso ela recusasse, ele entraria com um processo adicional por perdas e danos, alegando prejuízos significativos, algo que poderia levá-la a uma dívida altíssima. Ele afirma que, se não entregar Ventania, você fica sujeita a arcar com todos os custos que ele inventar, além dos honorários de seus advogados. Cristina lia, empalidecendo. Mateus se revoltava, mas Luana, em silêncio, apenas pegou as folhas das mãos de Cristina. Nenhuma palavra vinha à sua mente, apenas uma sensação de desamparo. Se Maurício movesse um processo de alto valor contra ela, poderia até perder a casa, o terreno, tudo. Essa era a ameaça que ele usava para obrigá-la a desistir. Ele sabe que eu não tenho dinheiro para enfrentar um processo desses. Sussurrou, quase sem voz. É um ultimato cruel. Cristina concordou, balançando a cabeça, consciente de que a situação ficava mais sufocante a cada documento que recebiam. Mateus tentava dizer algo que amenizasse a gravidade, mas sabia que a palavra final estava nas mãos de Luana. Então, ela fixou o olhar em Ventania, que descansava no estábulo, sem ter noção de todo aquele drama. Dentro dela, um turbilhão de pensamentos se chocava. Entregar o cavalo a quem o maltratou? Ou resistir, mesmo que isso significasse perder tudo, talvez até a casa que herdara da família? Com os dedos trêmulos, ela abaixou a cabeça, concentrando-se em manter a dignidade, sem chorar na frente de todos. Precisava de 1 minuto para processar a mensagem clara que Maurício enviara. Ou devolvia Ventania, ou pagaria com cada bem que possuía. Luana segurou a carta, estarrecida com a possibilidade de perder sua casa caso não devolvesse Ventania. No dia seguinte, Luana mal conseguia se concentrar em qualquer outra coisa que não fosse a ameaça que pairava sobre ela. O documento de Maurício, afirmando que poderia processá-la por perdas e danos, ecoava repetidamente em seus pensamentos, como um martelo que insistia em golpear sua paz. Por mais que tentasse ocupar a mente cuidando de Ventania, arrumando o estábulo ou checando mensagens de apoio que chegavam pelas redes sociais, a preocupação a acompanhava a cada passo. O cavalo, por sua vez, estava ligeiramente mais estável depois do susto que quase o levou ao colapso. Conseguia se erguer, ainda que com esforço, e reagia ao ver Luana se aproximar com cenouras ou um punhado de ração. Em meio àquele cenário de incertezas, ver Ventania sustentando-se nas 4 patas trazia uma faísca de esperança. Contudo, o veterinário reforçara que qualquer alteração brusca, uma viagem forçada ou ambiente hostil, poderia derrubar de vez o frágil equilíbrio que ele vinha conquistando. Mateus chegou logo cedo, trazendo expressões de desalento. Lera boatos de que Maurício teria buscado aliados em esferas políticas locais, tentando convencer pessoas influentes de que Luana roubara o cavalo. É como se ele estivesse fechando todas as nossas saídas, desabafou, sentindo um nó na garganta. E com essas ameaças judiciais, quer te obrigar a devolver Ventania. Luana suspirou, fechando os olhos por um instante para conter as lágrimas. Tinha medo de perder a casa, mas também do que significaria devolver o cavalo a quem o maltratou tão cruelmente. Cada vez que pensava em Ventania definhando de fome naquele curral abandonado, sentia-se incapaz de ceder à chantagem. Ainda assim, não podia ignorar a realidade. Se Maurício realmente a processasse por valores altos, poderia levá-la à falência. A casa em que morava era fruto de herança familiar. Perdê-la seria como arrancar suas raízes.
Esse cenário a atormentava a ponto de quase se render à ideia de entregar o cavalo, mas algo dentro dela a impedia de concluir esse pensamento. Seguiria lutando até o limite. No auge desse dilema, o telefone tocou. Era Cristina, a advogada, pedindo que Luana fosse encontrá-la numa cafeteria simples a alguns quilômetros dali. Recebi informações importantes. Pode ser nossa chance de virar o jogo. Venha o quanto antes, por favor. Luana chamou Mateus para irem juntos, curiosa e ao mesmo tempo apreensiva. Chegando ao local, encontraram Cristina já sentada a uma mesa, com uma pasta e um semblante sério. Depois de cumprimentá-los, ela falou em voz baixa. Um conhecido meu que trabalha no cartório mencionou um documento antigo que pode ser relevante. Parece que, muito antes de Maurício comprar Ventania, havia um registro de abuso contra animais em nome dele. Mas nunca chegou a virar processo. O coração de Luana bateu mais rápido. Precisavam de algo que apontasse para a responsabilidade de Maurício. Como podemos conseguir cópia disso? Meu contato está tentando localizar nos arquivos. Se encontrarmos e for consistente, pode desmentir a história de que ele herdou o cavalo já doente e mostrar que a negligência vem de longa data. Enquanto discutiam, ela colocou a pasta sobre a mesa. Lá dentro, alguns documentos preliminares e anotações de cartório. Mateus olhava tudo com expectativa, mas sabia que teriam de se apressar, pois o tempo corria contra eles. Caso confirmassem alguma irregularidade, teriam de anexar as defesas antes da audiência de urgência. Assim que deixaram a cafeteria, o celular de Luana vibrou. Um número desconhecido enviara uma mensagem breve. Procurem Marcos, ele viu o que aconteceu com outros cavalos de Maurício. A localização era num bairro afastado da cidade. Olhou para Mateus, sem saber ao certo se era confiável. Havia muita gente interessada em prejudicá-los, mas também existiam pessoas anônimas querendo ajudar. Era um tiro no escuro. Ainda assim, decidiu arriscar, pois qualquer pista era valiosa naquele momento. Pegaram a estrada até o endereço indicado, uma rua de casas simples. Pararam diante de um portão enferrujado e bateram. Um homem magro, aparentando uns 40 e poucos anos, abriu a porta entreaberta, espiando-os com desconfiança. "Vocês são quem?" perguntou, a voz grave. Luana explicou que buscava informações sobre o histórico de maus tratos que Maurício mantinha, acrescentando que alguém dissera que ele poderia ter presenciado algum episódio. O homem hesitou, olhou para os lados, como se temesse estar sendo observado. Por fim, fez sinal para entrarem, mas pediu que fossem rápidos. Já na sala apertada da casa, ele contou, em murmúrios, que prestara serviços na fazenda de Maurício há anos. Falou de cavalos que sumiram, outros que adoeceram sem nenhum cuidado, e mencionou inclusive a possibilidade de que alguns animais tivessem sido vendidos ilegalmente. Porém, não tinha provas concretas, apenas lembranças amargas e uma raiva contida. Tentei falar na época, mas Maurício soube e mandou gente atrás de mim. Fiquei com medo e fugi. Luana notou a tristeza e a culpa na voz de Marcos. Ele parecia carregar uma pesada frustração por não ter feito mais. Apesar de não ter documentos, poderia ser outra testemunha a reforçar a conduta nociva de Maurício. Ela cogitou gravar um depoimento rápido, assim como fizera antes, mas o homem arregalou os olhos, negando de imediato. Tinha pavor de retaliações. No fim, porém, cedeu a compartilhar seu relato por escrito, sem gravar áudio ou vídeo, contanto que não revelassem seu nome até que fosse estritamente necessário. Era uma nova ponta de esperança, mesmo que frágil. Luana e Mateus agradeceram, despedindo-se com cautela. Após saírem, Mateus comentou: "Já temos 2 pessoas que confirmam a forma como Maurício trata os animais. Se somarmos isso a algum registro cartorário, podemos começar a enfraquecer a versão dele." Mas precisamos juntar tudo num processo robusto. Luana respondeu, tentando manter a euforia sob controle. Quando estavam quase chegando de volta, Luana recebeu nova ligação de Cristina. A voz aflita da advogada alarmou-a imediatamente. "Luana, sinto muito, mas acabei de saber que Maurício conseguiu acelerar um documento na prefeitura. Parece que obteve alguma autorização ou apoio oficial. A coisa está ficando feia." O sentimento de exaustão bateu forte. Tantos pequenos avanços pareciam minguar diante do poder de Maurício. Era como enxugar gelo, lutar contra um adversário que possuía contatos e dinheiro. Subitamente,
Luana questionou se valeria a pena continuar. Já não era apenas sobre ela, mas também sobre Mateus, sobre Cristina e até sobre essas testemunhas que se arriscavam ao falar. A culpa pesava, pois, se algo acontecesse a eles, ela nunca se perdoaria. À noite, já em casa, conferiu Ventania uma última vez antes de tentar descansar. O cavalo dormia em pé, sustentado nas 4 patas, silencioso. Tocou sua crina e sentiu um afago suave. Ele nem despertou, mas o calor daquele contato fez as lágrimas repisarem nos olhos de Luana. "O que eu faço?" sussurrou, sufocada pela angústia. Entrou na sala, onde Mateus e Cristina esperavam. Sentou-se diante de um copo de água, encarando o líquido imóvel, quase hipnotizada. Então, levantou a cabeça e murmurou algo que o surpreendeu. "Talvez eu tenha que devolver Ventania. Eu não posso deixar vocês na mira das ameaças dele, nem perder minha casa." O silêncio que se instalou era intenso, como se cada partícula de ar tremesse com a declaração. Mateus foi o primeiro a reagir. "Luana, nós chegamos até aqui. Não podemos simplesmente desistir. Ele está se recuperando e tem gente ajudando." Cristina concordou, ajeitando os óculos com veemência. "Sei que está cansada, mas não faça isso." Luana sentiu a voz embargar. Estava cansada, de fato. A pressão de um processo milionário, a saúde instável do cavalo, as noites em claro, tudo se somava. Tentava reunir forças, mas a realidade a empurrava rumo ao desânimo. Apoiou o rosto nas mãos, permitindo que algumas lágrimas corressem sem resistência. Nesse instante, a campainha ecoou na noite. Mateus abriu a porta com cautela, mas não era uma visita amigável. 2 homens altos e de feições duras apareceram, dizendo procurar por Luana. Sem cerimônia, entraram no quintal, os passos decididos, como se não temessem nenhuma consequência. O que vinha à frente ergueu um papel dobrado, apontando para ela. "Você entendeu o recado do patrão, certo? Não complica mais. A gente veio resolver de vez, se for preciso." A insinuação era clara. Cristina tentou argumentar algo, mas o homem a ignorou, mantendo o olhar fixo em Luana. Ela levantou-se, tremendo e segurando a cadeira para não cair. Tudo parecia girar, um misto de medo e indignação. "Nós já estamos no limite", completou o segundo homem, dando um passo à frente, visivelmente disposto a qualquer coisa. "Entrega o cavalo ou aguenta as consequências." Mateus tentou intervir, mas foi empurrado contra a parede do corredor, onde se chocou com um baque surdo. Cristina, assustada, pegou o celular, ameaçando chamar a polícia. Isso fez com que os 2 homens hesitassem por um segundo, porém mantiveram a postura violenta. O primeiro voltou a fitar Luana, e cerrando os dentes repetiu: "Última chance." Então, como se a raiva escapasse de suas entranhas, Luana sentiu um impulso de protegê-los. Mateus, Cristina e, sobretudo, Ventania, que nada tinha a ver com aquela brutalidade. Agarrada à borda da mesa, encarou o sujeito e falou sem pensar muito: "Eu não vou entregar o cavalo para alguém que o deixou morrer de fome. Se tiver que me ameaçar, me bater, faça, mas eu não vou parar de lutar." Houve um instante de choque. Um silêncio elétrico se espalhou pelo ambiente. Os homens pareceram pegos de surpresa, mas um deles se preparou para avançar. Foi quando o latido de um cachorro na rua e a movimentação dos vizinhos, atraídos pelas vozes alteradas, fez a dupla recuar. Com as mãos cerradas em punho, eles soltaram um olhar assassino para Luana antes de irem embora, deixando um aviso assustador no ar. Assim que saíram, Mateus foi ajudar Luana a se manter de pé. Ela tremia da cabeça aos pés, com a respiração pesada. Sabia que aquele embate não terminaria ali. Cristina já tentava ligar para a polícia, mas restava a dúvida se haveria resposta efetiva. A coragem momentânea que Luana demonstrara começava a se dissipar, dando lugar a um medo profundo. Se Maurício chegara a esse ponto de enviar homens para intimidá-la, o que mais estaria disposto a fazer? Sentiu as pernas vacilarem, a vista escurecer de tanta tensão acumulada. Por um segundo, pensou que fosse desmaiar. Sentou-se no sofá, respirando fundo enquanto tentava recobrar algum senso de controle. Mateus, machucado pelo empurrão, se aproximou e colocou uma mão em seu ombro. Cristina desligou o celular sem ter conseguido contato imediato com a delegacia. O clima era de desolação.
O terror e a impossibilidade de reagir a um poder tão grande pareciam esmagar qualquer fagulha de esperança. Ao erguer lentamente os olhos, Luana se deu conta de que não via mais alternativas. Estava encurralada entre perder o cavalo, perder a casa ou, quem sabe, perder a própria segurança. Apoiou a cabeça no encosto do sofá, deixando as lágrimas fluírem silenciosas. Queria salvar Ventania, mas a cada passo adiante, sentia-se arrastada 2 passos para trás. Luana permaneceu em choque, com a certeza de que não havia saída. Nesse momento, ela já não via forças para manter o cavalo ou continuar lutando. O dia nasceu com o céu acinzentado, carregado de uma tensão que já não era apenas climática. Luana sentiu a garganta seca ao acordar, lembrando dos acontecimentos da noite anterior, quando homens a serviço de Maurício apareceram para intimidá-la. Por um instante pensou que não teria forças para continuar, mas algo dentro dela a impulsionava. Ventania estava mais estável, resistira até agora, e não podia simplesmente entregá-lo ao destino cruel que o aguardaria na fazenda de Maurício. Logo ao raiar do sol, ela pegou o telefone e ligou para Cristina. Antes mesmo de falar bom dia, disparou. Consegui mais um depoimento informal de um ex-funcionário do Maurício. Ele tem informações sobre maus tratos. Do outro lado da linha, a advogada soou aliviada. Isso é ótimo. Precisamos reunir todo esse material e apresentar uma nova petição urgente. Você pode me encontrar no escritório? Luana concordou, desligou e saiu apressada de casa. Mateus ficou para cuidar de Ventania, pois o cavalo ainda necessitava de supervisão constante. Um colapso a essa altura seria desastroso. Vestindo uma jaqueta simples, Luana pegou a caminhonete e seguiu rumo à cidade, onde Cristina trabalhava num pequeno escritório improvisado nos fundos de uma construção. O rosto preocupado da advogada a recebeu na porta. "Tenho copiado tudo", disse Cristina, apontando para uma pilha de papéis em cima da mesa. "O depoimento do ex-funcionário que gravamos dias atrás, fotos, laudos veterinários, o novo testemunho. Com isso podemos tentar uma medida para suspender a ordem de apreensão do cavalo." Luana assentiu, soltando um suspiro de gratidão. Sabia que era um passo fundamental, ainda que arriscado. Enquanto a advogada organizava os documentos em uma pasta, Luana contou do último avanço, a possibilidade de que existissem registros antigos no cartório, mostrando que Maurício fora acusado de abuso de animais antes, mesmo que sem processo concluído. Se conseguirmos confirmar esses registros, seria a prova de que ele já tinha histórico. "Perfeito", concordou Cristina. "Vou acionar meus contatos agora mesmo." Com as cópias devidamente preparadas, elas correram até o fórum local. A burocracia era densa, mas a advogada fez valer sua experiência. Conseguiu falar com um funcionário que concordou em protocolar a nova petição de urgência. A esperança era que o juiz reconsiderasse a situação, especialmente por haver testemunhos corroborando os maus tratos no passado e provas de que Ventania melhorara significativamente sob os cuidados de Luana. Contudo, o tempo estava contra elas. Boatos de que Maurício pressionava autoridades corriam pelas ruas. Comentavam que ele se gabava de ter amizades influentes, e se isso fosse verdade, poderia dificultar qualquer resolução. Ainda assim, Luana tentava se manter firme, precisava acreditar que a verdade prevaleceria. Quando voltou para casa, encontrou Mateus com um sorriso moderado, observando Ventania de pé, recebendo a visita de um veterinário oficial que fora designado pela Secretaria de Saúde Animal para verificar a condição do cavalo. A princípio, aquilo alarmou Luana, pois significava uma inspeção formal que poderia decidir muita coisa. Mas, ao ver a expressão do profissional, ela sentiu certo alívio. Ele se mostrava admirado pelo estado de Ventania, comparando com as primeiras descrições que recebera. O cavalo estava mais firme, com olhos mais vivos, sem a aparência de desnutrição extrema. Ainda era possível ver algumas costelas, mas nada comparado ao que fora antes. "Impressionante", comentou o veterinário, virando-se para Luana e Mateus. "Se não tivesse vindo pessoalmente, não acreditaria em tamanha recuperação em tão pouco tempo." Luana segurou as lágrimas de alegria, acariciando a testa de Ventania, que virou a cabeça em sua direção num gesto de confiança. Aquele momento, mesmo carregado de ansiedade, alimentava a certeza de que todo o esforço valera a pena.
O profissional fez anotações e prometeu redigir um relatório oficial, confirmando o progresso do cavalo. Uma prova adicional de que Luana vinha cuidando bem dele, e não o contrário, como Maurício alegava. Mal o veterinário oficial terminou a vistoria, um burburinho se formou nos arredores da porteira. Cristina apareceu correndo pelo quintal avisando que vira carro se aproximando. Em questão de segundos, Maurício surgiu, acompanhado de 2 capangas já conhecidos e de 2 oficiais de justiça uniformizados. Trazia uma pasta debaixo do braço e uma expressão de triunfo. "Onde está o cavalo?" disparou Maurício, sem cumprimentar ninguém. "O senhor não pode entrar sem autorização, isso é uma propriedade particular", retrucou Cristina, colocando-se à frente dele. Maurício abriu a pasta, exibindo as folhas amassadas da ordem de apreensão. "Tenho todo o direito de levá-lo agora." Os oficiais pareciam desconfortáveis. Um deles examinava os papéis enquanto o outro encarava Luana e Mateus, indeciso. Cristina, mantendo a calma, ergueu a nova petição que havia protocolado horas antes. "Aqui estão documentos e testemunhos atualizados, solicitando a suspensão imediata da apreensão, com base em indícios de maus-tratos anteriores e no estado atual do cavalo que está se recuperando." Entregou as folhas aos oficiais, acrescentando: "Além disso, testemunhas confirmam que o cavalo foi sim maltratado na fazenda do Sr. Maurício." Maurício bufou, impaciente. "Isso é mentira. Eu comprei o cavalo doente. Não tenho culpa se chegou já nessas condições." Mateus pegou o celular. Com a tela tremendo em sua mão, abriu o arquivo de vídeo onde o ex-funcionário de Maurício detalhava como Ventania era deixado sem água e comida. A voz do homem soava clara, mesmo sem mostrar o rosto. O depoimento descrevia com exatidão a forma como o animal fora negligenciado. "Onde arranjaram essa gravação?" Maurício berrou, lançando um olhar furioso. "Isso não prova nada. Pode ser manipulado." O oficial que assistia ao vídeo hesitou. Não tinha conhecimento técnico para saber se era real ou montagem, mas o relato era convincente. As feições dele indicavam certo incômodo. A contradição entre os documentos de Maurício e as imagens de um cavalo abandonado em sua fazenda surgia como um quebra-cabeça difícil de ignorar. "Eu preciso de instruções do juiz", disse o oficial, olhando para o colega. Cristina aproveitou o momento. Qualquer ação de remoção agora seria precipitada. "Temos forte evidência de maus-tratos e uma petição em análise. Se retirarem o cavalo contra as recomendações veterinárias, podem agravar o estado dele e incorrer em violação." Houve uma troca de olhares entre os 2 oficiais. Maurício começou a gritar, acusando Luana de invadir sua propriedade, dizendo que ela não tinha meios de sustentar o cavalo adequadamente, que estava expondo o animal a riscos. Mas, dessa vez, suas palavras não encontravam tanta aceitação. O veterinário oficial, ainda presente, afirmou de novo ter visto sinais claros de melhora no cavalo. Se estivesse sob maus cuidados, não teria recuperado tanto peso em poucas semanas, argumentou ajeitando a prancheta. "Na minha opinião, retirá-lo daqui agora pode causar regressão no quadro de saúde." A declaração fez Maurício cerrar os punhos, contendo a raiva. Um dos oficiais pigarreou anunciando: "Vamos lavrar um termo de que recebemos uma contestação. Até a definição do juiz, não podemos proceder com a apreensão." Mateus soltou o ar, como se estivesse prendendo a respiração desde o início da discussão. Luana sentiu o coração bater tão forte que mal conseguia ouvir os próprios pensamentos. Era um alívio imediato, embora soubesse que não significava vitória definitiva. Pelo menos Ventania ganhava tempo. Uma trégua temporária, mas valiosa. Maurício, no entanto, não estava disposto a sair sem mostrar sua insatisfação. Andou de um lado para o outro, jogando farpas, chamando Luana de teimosa e irresponsável. Os capangas o seguiam, bufando ódio contra Mateus e Cristina. Ainda assim, a presença dos oficiais impedia qualquer ato mais agressivo. Por fim, Maurício guardou os documentos na pasta, mantendo o maxilar travado. Olhou fixamente para Luana, depois para Mateus e, por último, para Ventania, que observava tudo do outro lado da cerca. Em passos rudes, encaminhou-se para o carro, seguido pelos homens que o acompanhavam. Antes de entrar, apontou o dedo em riste na direção de Luana, deixando escapar uma ameaça em tom baixo e áspero, mas audível o suficiente para todos ali. "Isso não acabou. Vejo você no tribunal. E você vai perder tudo."
O dia do julgamento amanheceu com o sol tímido, como se também estivesse ansioso pelo que aconteceria. Luana se levantou cedo, sentindo o coração pesado, mas decidida a lutar até o fim por Ventania. Passou primeiro no estábulo, onde o cavalo repousava tranquilo. Ao vê-la chegar, ele ergueu a cabeça, emitindo um relincho suave que pareceu trazer alguma paz àquele momento tenso. Ela acariciou seu focinho, lembrando-se do quanto ele evoluíra desde que o encontrara, praticamente à beira da morte. Mateus apareceu logo depois, puxando um carrinho de mão com feno e suprimentos, enquanto a advogada Cristina terminava de checar uma pilha de papéis na varanda. Precisavam de cada prova, testemunho e laudo veterinário possível para convencer o juiz de que Ventania sofrera maus tratos sob o cuidado de Maurício e de que seria injusto devolvê-lo a um lugar onde sua vida estaria em risco. "Temos todos os documentos?" perguntou Luana, examinando o semblante concentrado de Cristina. "Sim", a advogada respondeu, empilhando as pastas organizadas. "Fotos, vídeos, depoimentos. Vou usar tudo o que reunimos. E temos o relatório oficial do veterinário que comprova a recuperação do cavalo aqui com você." O clima era de expectativa. Os poucos vizinhos que se arriscavam a apoiar Luana já haviam mandado mensagens de incentivo, e algumas pessoas que conheceram sua história pelas redes sociais prometeram comparecer ao fórum para dar suporte moral. Contudo, todos temiam a influência de Maurício, que, conforme boatos, investira dinheiro e recursos para ganhar a causa a qualquer custo. No caminho até o fórum, Luana e Mateus se sentaram lado a lado na caminhonete. Ela olhava a paisagem desfilar pela janela, mas sua mente estava longe, preenchida por recordações. O dia em que encontrara Ventania faminto no curral abandonado, as noites de vigília temendo invasões, as ameaças e documentos que quase a fizeram desistir. Sentiu que, independentemente do resultado, nada apagaria o que vivera ao lado daquele cavalo. Ao chegar, avistou um pequeno grupo de protetores de animais esperando na calçada. Haviam levado cartazes tímidos com dizeres de apoio, e um deles, ao ver Luana, gritou seu nome, erguendo o braço num sinal de solidariedade. Ela sorriu emocionada e acenou de volta, sentindo o coração apertado de gratidão. Aquela não era apenas sua luta. Muitas pessoas também se preocupavam com a sorte de Ventania. Cristina liderou o grupo até a sala de audiências. Maurício já estava lá, acompanhado de seu advogado e de 2 capangas que se mantinham em pé a pouca distância, exibindo expressões duras. Ele lançou um olhar frio a Luana e Mateus, cheio de confiança. Parecia crer que o desfecho seria uma mera formalidade em seu favor. O juiz, um homem de aparência cansada, mas firme, entrou e pediu que todos se sentassem. Sua voz soou em tom de autoridade ao explicar que analisaria as evidências apresentadas por ambos os lados. Primeiro, os advogados de Maurício falaram, alegando que o cavalo fora adquirido já doente e que Luana havia, de forma ilegal, invadido propriedade alheia e privado Maurício de seus direitos de dono. Porém, quando chegou a vez de Cristina, ela distribuiu as cópias de laudos, depoimentos e fotografias. Com segurança descreveu detalhadamente a condição em que Luana encontrara Ventania, exibindo imagens que mostravam o cavalo debilitado, tomado pela desnutrição. Mencionou o depoimento gravado de ex-funcionários que confirmavam a forma como Maurício tratava os animais, além do atestado veterinário que, mais recentemente, constatara uma melhora significativa de Ventania sob os cuidados de Luana. Nesse ponto, o advogado de Maurício interrompeu questionando a validade das gravações e dizendo que não passavam de manipulação. Mas Cristina contra-argumentou apresentando relatórios e datas que corroboravam o relato do ex-funcionário. Falou também do processo que quase fora aberto anos atrás contra Maurício, por sinais de abuso a outros animais. Embora aquela ação não tivesse ido adiante, o registro de ocorrência constava nos arquivos, reforçando o padrão de negligência. Enquanto Cristina falava, Luana observava o rosto do juiz. Ele folheava as provas, analisando cada anexo e, por vezes, levantava o olhar para a expressão tensa de Maurício e depois para as imagens de Ventania quase esquelético. O silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir cada página sendo virada e cada respiração ofegante. Em dado momento,
Mateus foi chamado para testemunhar sobre como ajudar a Luana no resgate e como vira o cavalo à beira do colapso, sem água ou comida adequadas, abandonado num terreno mal cuidado. Ele falou com sinceridade, deixando claro que não buscava nenhum ganho pessoal. Tudo o que fez foi por compaixão ao animal. O advogado de Maurício tentou desqualificá-lo, mas o depoimento soou verdadeiro demais para ser ignorado. No fim, depois de ouvir todos, o juiz solicitou uma pausa para rever calmamente os documentos. Aquela espera de alguns minutos pareceu interminável para Luana, cujo estômago se revirava de ansiedade. Mateus segurava sua mão, oferecendo algum consolo. Maurício, por sua vez, mantinha-se de braços cruzados, claramente impaciente e contrariado por não ter conduzido a audiência como esperava. Quando o juiz retornou, todos voltaram a se sentar. A sentença saiu em tom pausado, mas firme. Ele reconheceu que havia fortes indícios de maus tratos e que o histórico de Maurício em relação a seus animais não era impecável, apesar de o fazendeiro ter tentado se eximir de responsabilidade. Considerando as provas, o magistrado determinou que, por negligência, Maurício perdia o direito de posse sobre Ventania, pois agira contra os princípios do bem-estar animal. Ordenou ainda que as autoridades competentes verificassem a condição de outros bichos na fazenda dele, abrindo margem para novas investigações. A emoção tomou conta do espaço. Luana abafou um grito de alívio, as lágrimas transbordando sem que pudesse contê-las. Mateus a envolveu num abraço, e até algumas pessoas que assistiam se levantaram, batendo palmas discretas. Os capangas de Maurício abriram caminho para ele sair, o rosto retorcido de raiva e humilhação. Antes de sumir pelo corredor, lançou a Luana um olhar fulminante, mas não havia mais o que pudesse fazer ali. Cristina virou para Luana, o rosto iluminado por um sorriso que deixava transparecer o cansaço de tantas batalhas, mas também o triunfo da justiça. Conseguimos! O cavalo está a salvo. Luana demorou a processar aquelas palavras. Foi como despertar de um pesadelo longo e doloroso. Ainda tremendo, sussurrou. Ele não vai mais passar fome nem sofrer maus tratos. No lado de fora do fórum, um grupo de voluntários e simpatizantes aguardava. Assim que viram Luana com o rosto molhado de lágrimas, entenderam de imediato que as notícias eram boas. Houve comemoração contida, abraços e muitos sorrisos. Alguns se comprometeram a ajudar a tornar o caso público, para inspirar outras pessoas a não desistirem de denunciar abusos contra animais. No fim da tarde, quando ela finalmente voltou para casa, seguiu direto para o estábulo, onde Ventania descansava. O cavalo ergueu as orelhas ao ouvi-la se aproximar. Parecia perguntar com aquele olhar profundo se todo o medo havia, enfim, terminado. Luana abriu a porteira e entrou devagar, sentindo o coração bater num ritmo diferente. Agora, um compasso de paz. Acariciou lentamente a crina ainda um pouco áspera, notando como ele já exibia um brilho nos pelos que antes não existia. Do lado de fora, Mateus observava com um meio sorriso. Sabia o quanto aquele momento significava para ela, que lutara contra ameaças, processos e intimidações. Agora, ali estavam, livres das garras de um dono cruel. Alguns amigos também chegaram, trazendo um clima de celebração discreta. Foi improvisada uma pequena confraternização. Havia suco, bolo simples e risadas tímidas que contrastavam com as tensões de outrora. Todos queriam ver Ventania, impressionados com a diferença entre as fotos da época do resgate e o cavalo real diante deles. A história tocava cada um, como se simbolizasse a capacidade humana de resistir e proteger os que não podem se defender sozinhos. Mais tarde, quando a noite se fez presente e as pessoas foram indo embora, Luana ficou sozinha com Ventania, apenas ouvindo o som de grilos e um vento suave que balançava as árvores. Lembrou-se de toda a trajetória, o medo de perder a casa, as visitas hostis dos capangas, a angústia de pensar em desistir. Mas se manteve firme, graças ao apoio de Mateus, de Cristina e de tantos outros que abraçaram sua causa. Finalmente, com a lua iluminando o cercado, Luana encostou a testa na do cavalo, sentindo o calor suave que transmitia. Falaram tanto do destino dele, mas agora ambos estavam livres para seguir uma vida sem o fantasma de Maurício. Ela fechou os olhos por um instante, deixando que a gratidão tomasse conta. E então, numa voz carregada de carinho, sussurrou: "Conseguimos, garoto.
Agora você está seguro, livre como sempre deveria ser.